Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a nossa leitura acompanhando a história dos reis do Antigo Testamento, depois que nós percorremos o ciclo de Elias. E hoje nós temos uma pequena passagem pelo livro das Crônicas. E somente para fazer uma relação entre a história que nós ouvimos até agora, do rei que foi coroado com 7 anos, e depois a continuação da história dos reis de Israel. Então, segundo o livro das Crônicas, o cronista ele vai dizer assim: depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás. Então é este o rei que foi coroado com 7 anos e que a coroação dele era a garantia de que a casa de Davi voltava ao trono. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas. Então, essa leitura de hoje é para fazer uma leitura teológica daquilo que aconteceu em um momento de sofrimento do povo de Israel. Então, quando, sobretudo, eles são levados para a Síria, um momento que é determinante, porque a Samaria nunca vai voltar deste exílio. E ali vai ser praticamente a Samaria destruída até os dias de hoje, como cultura e como relação de fé com o seu Deus. Então ele vai dizer assim, que os chefes de Judá abandonaram o Senhor. E é essa a explicação que o cronista vai dar para aquilo que vai acontecer na história de Israel. Claro que, entendamos muito bem, quando nós abrimos a palavra sagrada e, sobretudo, quando lemos o Antigo Testamento, nós lemos o Antigo Testamento a partir do Cristo. Então, em Jesus, nós nunca temos uma interpretação da história que vai ser lida como um castigo de Deus. Aquilo que nós encontramos no livro das Crônicas hoje. Então, Jesus vai dar uma resposta muitas vezes a essa situação de sofrimento e vai dizer assim: isso está acontecendo não porque Deus está castigando, mas este fato chama a uma conversão. Então, aquele momento da história de Israel, como cada momento da nossa vida, nós devemos parar e pensar assim, que a qual conversão isso me chama? Então, que isso é a pergunta determinante. Contudo, o cronista, na sua limitação, porque a revelação de Deus, ela é progressiva, porque o ser humano não consegue assimilar tudo de uma só vez. Lembra do que nós ouvimos no domingo, que Jesus vai dizer assim: tenho ainda muitas coisas para dizer, falando aos apóstolos, mas vocês ainda não têm capacidade de aprender, de assimilar. Então, a revelação de Deus é assim, que Deus diz toda a verdade, sobretudo vai dizer toda a verdade em Jesus Cristo, mas a nossa humanidade precisa de tempo para ir assimilando. Então, o Antigo Testamento é ainda uma verdade que é toda revelada, mas que o povo de Deus não tem capacidade de assimilar. Ou melhor, vai ser toda revelada somente no Novo Testamento com Jesus. Mas mesmo essa verdade parcial revelada ainda não tem no povo a capacidade para assimilar. Então, o cronista aqui se limita a dizer assim, que Deus mantém-se fiel, manda os profetas, mas que eles não foram escutados. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias. Bela essa expressão. É o profeta Zacarias, que é o filho de Joiada. E vai dizer para eles: assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isso não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Então eles conspiram contra Zacarias e matam o profeta. Este episódio vai ser citado como a morte, a última morte do Antigo Testamento, pelo próprio Jesus, a morte de Zacarias no templo. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás e invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou
todos para o rei de Damasco. E então eles são deportados para a Síria. Esse episódio de Jade dizia vai ser um episódio importante, é por isso a leitura que nós fazemos hoje, porque a Samaria, ela nunca vai voltar de novo para o seu território. As lideranças vão ser levadas para a Síria. Ali vai ficar um povo que não tem mais uma liderança e não tem mais capacidade de se governar. Eles vão ser misturados com outros povos e vão desaparecer como cultura, como religião, e vão se misturar com as religiões dos povos estrangeiros, dos pagãos que vão chegar. O Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, mas esse exército enorme foi vencido pelo pequeno exército da Síria. Seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada, e então o rei Joás vai ser matado também. Mas a leitura termina com uma esperança. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Então, ele foi sepultado, ainda o descendente, na cidade de Davi, e ainda nós vamos estar na esperança de um novo descendente de Davi para ocupar o trono. O salmo de hoje é um salmo, mais uma vez, que evoca a promessa messiânica de Deus a Davi. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e o seu trono tanto tempo quanto o céu há de durar. Se teus filhos porventura abandonarem minha lei, se pecando violarem minhas justas prescrições, eu então castigarei os seus crimes com a vara, mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor. Então, mesmo o salmo de hoje continua, depois de falar que Joás, ele perde o trono, o seu povo é deportado por causa da infidelidade para com Deus, da morte do profeta Zacarias, mas que Deus reafirma a promessa que fez a Davi. O Senhor Jesus continua no Sermão da Montanha o seu discurso e hoje, mais uma vez, retoma o tema da relação com os bens materiais. Ninguém pode servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A tradução fala de dinheiro, mas Jesus vai usar uma expressão que é como ídolo, aquele a quem se serve. Então, que o dinheiro, a riqueza, muitas vezes na nossa vida ocupa o lugar de Deus. A riqueza traz uma ilusão, aquela de que com ela nós poderemos prolongar os nossos dias. Então, Jesus vai agora começar a dizer: por que nós não precisamos dela para viver? Olhai os pássaros do céu. Vosso Pai que está nos céus os alimenta. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Ou seja, não é a preocupação com o nosso dia de amanhã que vai fazer com que a nossa vida se prolongue. Olhai como crescem os lírios do campo. Então, esses dois modelos, os pássaros dos céus e os lírios do campo. Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas como acréscimo. Então, a preocupação nossa em um caminho de fé não é com a riqueza que devemos acumular, mas sim com o reino de Deus e a sua justiça. Isso que deve ser a busca da nossa vida, e não a comodidade, não a riqueza desta vida. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. O modo de perder o hoje é a preocupação com o amanhã ou o remorso pelo dia de ontem. Então vivamos o hoje. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Na oração hoje, após a comunhão, nós assim dizemos: ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa igreja. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.